Que alegria ter você aqui comigo na nossa aula 6 da Escola de Esther. É com muita alegria no meu coração que eu venho aqui dizer para você, minha irmã, como é bom saber que você chegou até aqui. Como é bom saber que você tem colocado isso na sua vida como prioridade. O lugar que o Senhor te elegeu para estar nesse tempo é um lugar que com certeza te levará ao seu destino. Quando eu falo de destino, é porque nós temos uma jornada, um caminho a ser traçado, um caminho a ser seguido. E esse caminho, ele determina o lugar que o Senhor quer nos levar. Por isso que quando nós iniciamos essa escola, o Senhor colocou no meu coração 12 aulas, porque é um caminho, é uma trajetória. Cada aula que nós vamos fazendo, nós vamos avançando, nós vamos entendendo o que o Senhor quer trabalhar, o que o Senhor quer tratar, o que o Senhor quer limpar, o que o Senhor quer transformar na nossa vida. Porque todos os dias, minha irmã, algo Ele quer fazer, algo Ele quer limpar. E nessa sexta aula, eu quero dizer para você, se você está aqui hoje e você ainda não assistiu às outras aulas, as 5 aulas que já foram colocadas aqui, estão nesse canal. É só você voltar que você vai conseguir assistir todas elas, tá? Mas não se preocupe, Deus quer falar com você através dessa aula hoje, então fique aqui até o final da aula. Tenha um caderno, tenha a Bíblia, né? Nós vamos caminhar aqui, ó, na verdade, na nossa bússola diária, que é a Bíblia, que é a palavra de Deus. E eu quero dizer para você, antes da gente começar essa aula, como está o seu coração? Muitas vezes a gente fazemos as coisas por fazer. Muitas vezes a gente não está ligado ali com aquilo que o Senhor está falando. A gente está aqui, mas a gente não está aqui. A nossa cabeça está em outro lugar. Então, nesse momento, feche teus olhos. Eu também vou fechar os meus olhos. Chama pelo Senhor. Fala, Senhor, vem sobre a minha vida. Abre a minha mente para essa aula. Faz eu entender o que o Senhor quer falar comigo. Eu preciso, Pai, entender aquilo que está no seu coração para a minha vida nesse dia. Pai, que cada mulher que for alcançada através dessa aula, através dessa palavra, que ela seja alinhada, que ela seja liberta, que ela seja transformada, que ela seja renovada, fortalecida se ela está fraca, que ela receba respostas do Senhor, direções do Senhor. Eu abençoo cada uma, Senhor. Eu abençoo, Pai, a família, o lar. Eis-me aqui como dependente, Espírito Santo, que a partir de agora não seja eu, mas o Senhor a me usar, para que essa aula venha a ser resposta para as nossas vidas e nos transforme nas mulheres que o Senhor quer que sejamos, em nome de Jesus. E você pode dizer comigo, amém, amém. Cada aula, né, que foi colocada aqui, veio direto do coração do Senhor. Eu confesso que tem coisas que eu quero falar, mas na hora não vai falar, não é falado, não sai. E não vai ser falado porque são coisas que eu quero. Mas o Senhor muda tudo. Ele tem o plano perfeito, minha irmã. O Senhor tem o plano perfeito. Interessante que hoje, antes de vir aqui deixar essa aula, eu tinha acordado com um plano, sabe? Eu tinha um plano, eu tinha já tudo elaborado para algo antes de vir aqui deixar a aula, mas eu quero dizer para você que os nossos planos não são os planos de Deus. Os nossos planos não são os planos do Senhor. E Ele muda. E eu já estava na rota. A rota estava ali sendo seguida por mim para chegar no lugar que eu queria estar antes de gravar essa aula. Mas o Senhor mudou a rota. O Senhor, fez eu sair daquela rota que para mim era necessário fazer, mas para o Senhor não era necessário.
não estava no cronograma dele para o meu dia. E olha, gente, ele me surpreendeu, porque eu tive, assim, muita coragem de fazer a mudança dessa rota, viu? Porque eu já estava a caminho de um lugar e eu desci do ônibus, porque o Espírito Santo falou: desce. Não é essa rota, não é esse o lugar. E eu cheguei em casa, né? E eu falei: agora eu vou gravar a aula, eu vou deixar a aula. Então, era para esse momento eu estar aqui, deixando essa aula. O porquê que o Senhor me permitiu descer, o porquê o Espírito Santo de Deus falou: não vá até esse lugar que eu iria, eu não sei. Mas uma coisa eu te digo, minha irmã, o plano do Senhor é perfeito. Então, se alguma coisa tá dando errada aí, e você faz uma oração: Senhor, seja feita a sua vontade, não tá dando errado. Não tá dando errado. Muito pelo contrário, minha irmã. É a vontade do Senhor que às vezes a gente quer a nossa vontade. Às vezes o nosso coração, ele quer aquilo que a gente almeja, ele quer aquilo que os nossos olhos almejam, mas o Senhor tá falando: filha, é a minha vontade, não tá dando errado. Tá dando certo, parece que está dando errado, mas o caminho é esse. Porque eu, o Senhor, estabeleço a minha vontade sobre a sua vida. Então, agradeça, seja grata, porque o que parece que está dando errado é a vontade do Senhor na sua vida. Nós falamos na aula passada sobre o chamado é hoje. Quando Esther, ela é chamada, ela é convocada para assumir a missão que até então ela nem sabia que ela teria que assumir. Porque, como foi falado, vou dar um resumo rapidinho aqui, tá? Se você não assistiu a aula 5, volta lá e assiste. Porque vão ter muitas direções de Deus para sua vida, eu tenho certeza disso. Agora, resumindo, só para você que não assistiu poder entender o caminho que nós temos trilhado, a aula 5 vai falar sobre sair do lugar de reclamação, de procrastinação, do lugar de conforto. Por quê? Esté estava ali no palácio. Se você ler a introdução do livro de Esté, você vai ver que ela foi colocada ali pelo Senhor. O Senhor deu graça a ela. A palavra graça acompanha Esté desde os primeiros capítulos, porque ela foi cheia de graça para assumir um caminho novo na vida dela. Uma mudança total, gente. Do lugar de órfã, morando com o seu primo, sabe? Ela foi levada assim para um novo ambiente. Ela foi tirada de um lugar comum, de um lugar onde ela estava acostumada a viver todos os dias. Não tinha muita coisa naquele lugar. Ela foi tirada de uma rotina que ela já estava habituada. Deus vai mudar rotinas de pessoas que estão aqui hoje nessa aula. Meu Deus! O Senhor vai mudar a sua rotina, minha irmã. As coisas vão começar a ser diferentes e não fique preocupada se portas se fecharem. Se pessoas disserem não para você, o Senhor vai mudar a sua rotina. O Senhor vai mudar lugares que você está acostumada a ficar. Pessoas que você está acostumada a conviver vão sair de cena e você vai começar a caminhar em um novo lugar, em um novo propósito, porque o Senhor está trazendo uma mudança para a sua vida. Eu sinto o Espírito de Deus aqui me colocando as palavras nesse momento para falar para você, tá? Mas antes disso, você precisa compreender uma coisa. Você não pode se distrair. Você não pode se distrair. A nossa luta é a distração. É a distração. Eu estava conversando ontem com uma pessoa a respeito do quanto nós temos nos distraído com aquilo que o Senhor não quer para nossas vidas. O quanto o Senhor tem nos despertado. E a palavra dele diz: desperta tu que dormes. Ei, desperta. Essa aula de hoje, eu ainda nem li aqui a palavra, porque o Espírito Santo ele tá movendo e eu tô deixando ele fazer como ele quer. Mas essa aula de hoje é para dizer para você uma coisa, minha irmã, desperta desse sono que você está. Mas aí eu não tô com sono, eu estou fazendo o que tinha que ser feito. Será mesmo? Será mesmo que a gente não tá acostumado com todo dia?
Será mesmo que a gente não está com uma mente ali, sabe, totalmente fechada para aquilo que o Senhor quer? E nós não temos buscado essa renovação na nossa mente? Será? Será que a gente está tão acostumado com aquilo rotineiro que a gente está achando que está fazendo o que tem que ser feito, mas não é nada disso? Não é nada disso. É totalmente diferente aquilo que Deus tem chamado você para esse tempo. Essa semana o Senhor tem ministrado no meu coração uma palavra. E eu vou liberar ela aqui. Desafie-se. Se desafie, minha irmã, a viver o que você nunca viveu, a fazer o que você nunca fez. Mude a rota da sua vida. Mude a rota daquilo que você acha que é para você, mas o Senhor está falando, não é. Não é para você. E hoje o Espírito Santo de Deus, ele vai trazer mudanças. Estela teve uma mudança. Ela saiu de um lugar, ela foi para outro, ela passou por um momento onde ela estava ali, né? Sendo preparada para chegar a um nível muito maior daquilo que ela poderia imaginar. Haveria uma seleção. Esther seria selecionada caso o rei visse nela, né, agrado, o rei escolheria ela. Eram 12. Eram 12 meses de preparação. 6 meses para limpeza, para derramar óleos, especiarias sobre elas e 6 meses tratamento de beleza, cuidados. Então o Senhor nos prepara, Ele nos limpa, Ele alinha primeiro para depois a gente chegar no nosso propósito, para depois a gente chegar no lugar que Ele quer nos levar. Ele não vai nos levar de qualquer jeito. Talvez você já está passando por esse processo de limpeza. Talvez você já está passando por esse processo de transformação. Talvez você já está sendo purificada e você está perto de chegar diante dos olhos do Pai para essa aprovação. Permaneça, permaneça. Nós lemos na aula passada o capítulo 4. O capítulo 4, gente, está chovendo aqui fora. Começou a chover. Tava precisando chover aqui onde eu moro. Tava muito calor, né? E nós iniciamos aí uma nova estação também. O outono tá chegando, né? Estações estão mudando na sua vida. Estações estão mudando na sua vida, minha irmã. Creia nisso. Nós estamos mudando de estação. Mas a palavra de hoje que nós vamos ler, foi lido até na aula passada, tá lá no capítulo 4, tá? De Esther, do livro de Esther. O verso, né, o versículo 14, nós já lemos ele, mas eu vou ler de novo. Vai falar assim: porque se você ficar calado agora, de outro lugar virá socorro e livramento para os judeus. Mas você e a casa de seu pai perecerão. Mas quem sabe se não foi para uma conjuntura como esta que você foi elevada à condição de rainha. Essas são as palavras de Mordecai, o primo de Esther, para ela, quando uma conspiração contra os judeus, através de Amã, foi decretada para que matassem os judeus, porque Amã, né, queria exterminar todos os judeus, porque Mordecai ele não se inclinava, para Amã. Ele não aceitava se colocar ali, né, diante de Amã. Ele não era anti a palavra, antibíblico. Ele se colocar à disposição. Tem a palavra que eu vou lembrar aqui, gente, agora que fala. Ele não se dobrava. Obrigada, Espírito Santo. Ele não se dobrava diante de Amã. Porque ele sabia que o único que os joelhos dele deveriam ser dobrados era diante do Deus vivo. Ainda que o livro de Esther não mencione o nome de Deus, nós vemos os princípios o tempo inteiro de um povo que servia e amava a Deus. E Amã, ele decretou que todos fossem mortos. E aí, Mordecai, ele começa a se vestir de panos de saco, que significava um nível de humilhação perante o Senhor. Ele começou, né, a se entristecer, o semblante dele mudou.
E aí ele vai e ele manda dizer a Esté o que estava acontecendo, porque a Esté, ela queria entender o que estava acontecendo quando ela viu o primo dela daquela forma. E aí ele vai e fala para ela, né, que se ela não se posicionasse, Deus não ia deixar de dar livramento, mas talvez ela poderia perecer. Não é porque ela estava no palácio que ela não poderia sofrer por conta desse momento em que ela não se posicionou. E hoje nós vamos trazer aqui, rapidamente nessa aula, alguns pontos que mostram como nós temos nos posicionado diante de situações contrárias ao que a gente está vivendo. Primeiro ponto que eu quero trazer é a vitimização. Muitas vezes nós estamos num ambiente onde nós somos colocadas num lugar, onde nós somos colocadas em situações diversas e nós precisamos agir. E nós precisamos dar uma resposta, e nós precisamos mover algo. Mas dependendo do que a gente passou, dependendo do nosso passado, até mesmo dentro da nossa casa, no nosso casamento, às vezes a gente escuta algo que ao invés de a gente se posicionar, a gente se vitimiza. Imagine Esté, se ela fosse uma mulher que se vitimizasse. Ela poderia falar assim, mas eu não vou poder fazer nada. Não, o que Deus me trouxe para cá para poder fazer? O que eu posso fazer? O rei não me chama há 30 dias. Eu vou morrer. Eu não vou me sacrificar. Eu não vou entrar na presença do rei correndo o risco de ser morta por causa do povo judeu. Não, isso não pode ter vindo de Deus. Será que Deus iria fazer isso comigo? Fazer eu ter que falar com o rei, sabendo que há 30 dias o rei não me chama e que se eu entrar lá na presença dele, existe um decreto que quando a pessoa chega até a presença do rei e ela não é chamada, ela pode ser morta. Isso não é para mim, eu já sofri tanto, eu já fui órfã, agora isso. Gente, imagina se Esté tivesse agido dessa forma. Ela podia agir assim? Podia. Quando nós não estamos ligadas com o Espírito Santo. Quando nós não estamos atentas à voz do Senhor. O que é para nos levantar, o que é para nos erguer, a gente se vitimiza, a gente paralisa. Quantas vezes isso já aconteceu comigo? Quantas vezes isso já aconteceu com você? Ou pode estar acontecendo com você? Não se vitimize. Uma mulher restaurada, uma das coisas que ela não usa mais no vocábulo dela é a vitimização. Esther, ela não se vitimizou. Ela não se colocou no lugar de vítima perante Mordecai, perante Deus. Ela se propôs a entender que o tempo dela era aquele, que ela havia sido escolhido para aquele tempo. Então ela se levanta e ela entende que ela tem recursos. Você e eu temos recursos. Quais são os recursos que Esther tinha? Os que ela usa: jejum e oração. Muitas vezes a gente não quer mais usar esses recursos. A gente quer ir direto na palavra liberada no Instagram. A gente quer ir para a live. A gente quer fazer a escola de Esther. A gente quer ir para palavras que estão sendo pregadas no YouTube, mas a gente não quer ir para o quarto, a gente não quer abandonar as facilidades, a gente quer ir para amiga, a gente quer ir para pastora, para o pastor, a gente quer reclamar, a gente quer vitimizar com pessoas, mas a gente não quer o lugar de posicionamento. Daiane, qual é o lugar de posicionamento? Oração, jejum, palavra. Diante dos desafios da sua vida, Deus está falando com você, filha. Posicionamento no lugar secreto. No lugar secreto. Outra coisa que Esther não fez, ela não murmurou. Ela podia ter murmurado, ela podia ter ficado reclamando, ela podia ter ficado se lamentando. Quantas vezes nós ficamos assim? Quantas vezes nós não somos maduras para resolver as nossas situações? Nós vamos reclamar, nós vamos criticar, nós vamos querer tirar satisfação com pessoas, a gente quer a bênção, mas a gente não percebe que a maturidade não nos dá acesso. Bênção não se entrega sem maturidade. Imagine eu e você. Eu tenho 2 filhos. Um tem 7 anos, Samuel. O Davi, ele tem 4 anos. E eles acham que eles podem fazer o que eles querem.
O Samuel, quando a gente vai sair, ele fala: mamãe, papai, deixa eu dirigir o carro. Não tem maturidade. Se eu e o meu marido, a gente colocar o Samuel com 7 anos no volante do carro e dizer: filho, dirige, a gente está dando para ele oportunidade dele sofrer um acidente, acontecer alguma coisa com ele, porque nós sabemos que ele não tem maturidade e ele acha que tem. E ele acha que ele pode. E às vezes nós somos assim com o Senhor, nós somos essas crianças com Deus. A gente acha que a gente pode, mas a gente não tem idade para acessar espiritualmente falando, com a maturidade espiritual, as bênçãos que a gente quer. E aí a gente começa a falar, a gente começa a dizer: Deus, por quê? Mas o Senhor não é um Deus vivo, o Senhor não é um Deus que faz. Por quê? Porque se Ele te entrega ou se Ele me entrega algo fora do tempo, minha irmã, a gente se quebra, a gente se machuca, a gente fere pessoas, a gente se fere, a gente sai do propósito. Então, o momento de preparação é quando a gente entende que Deus sabe exatamente o momento certo de nos entregar o que a gente precisa receber. E se a gente não recebeu ainda, é porque nós não estamos prontas. Difícil às vezes ouvir isso, mas é verdade. Esther, ela já estava preparada. O posicionamento dela mostrou a maturidade. Mulheres maduras. Mulheres maduras. Amadurecer dói. Amadurecer a gente machuca. Sabe por quê? Deus vai usar circunstâncias, pessoas para nos amadurecer. Como é que você lida com as críticas? Como é que você lida com as pessoas que não aceitam a forma como você se veste, a forma como você fala? Como que você lida? Quando nós não temos buscado no Senhor, nos revestir a nossa mente, como diz Efésios 6:10, a nossa luta, ela não é contra a carne, ela não é contra o sangue, mas a gente quer, lutar com as nossas mãos o tempo inteiro. E o Espírito Santo quer falar: para esse lugar que eu vou te levar, para acessar esse nível, cresça, amadureça, não bate boca mais, não queira explicar mais. Ei, para de explicar as coisas. Para de querer toda hora justificar, toda hora dar uma explicação. Ai, mas eu tenho que falar o porquê disso, eu tenho que falar, eu tenho que me justificar. Ei, Jesus, ele foi levado como ovelha muda ao matadouro. Se você é o Filho de Deus, desça da cruz. Salvou muitos, mas assim não pode salvar. Qual a resposta que ele deu? Ai, mas eu não sou Jesus. Muitas mulheres, muitas pessoas me falam isso. Mas nós precisamos ser a imagem e semelhança dele. Porque ser cristão, a palavra de Deus fala que ser cristão é viver como Cristo. Se Cristo vive em mim, eu não tenho que fazer o que Cristo não fez. E às vezes a gente quer dizer: eu sou cristão, mas a gente não quer seguir o modelo de Jesus no nosso comportamento. A gente quer fazer as coisas de qualquer jeito, mas a gente quer dizer que é cristã. A gente quer ter oportunidade de falar de Jesus, mas a gente às vezes não consegue fazer 1% daquilo que é necessário ser feito. Mas você vai conseguir, porque hoje o Espírito Santo de Deus está movendo e você vai ser curada e você vai amadurecer. Porque essa aula são para as mulheres que estão no nível de maturidade. São para mulheres que entenderam que o Espírito Santo chamou você como uma mulher referência. Esther era uma referência, por isso que ela falou: vou chamar as minhas servas para jejuar comigo. Ela tinha autoridade, porque será que as servas delas criam no mesmo Deus que ela cria? Será que as servas de Esther conheciam Deus? Aí está um ponto de interrogação, se elas conheciam ou não, mas Esther era referência, elas iam jejuar também. Se elas conheciam ou não, Esther era ali uma mulher que estava em evidência. Ela era uma influência. Então aquelas mulheres iriam jejuar e orar com ela sim, o povo judeu também iria. Por quê? Porque uma voz, quando se levanta, ela levanta outras pessoas. Quando Deus levanta uma voz, quando Deus te levantar como uma voz, ou se Ele já te levantou, Ele vai te levantar para levantar outras pessoas também. Então, nessa aula, eu quero que você reflita os seus comportamentos e anote o que você precisa mudar. Quais são as áreas da sua vida que você tem se vitimizado? Quais são as áreas da sua vida que você tem murmurado? Quantas vezes você quer se justificar ou você já tem se justificado sem necessidade? Deus quer mudar o nível, mas para isso a gente precisa mudar a mentalidade. Quantas vezes você acha que tem que ter algo e Deus está falando que
não é o tempo ainda e você não aceita. Então, essa aula, minha irmã, ela é para que a gente venha crescer juntas. Juntas, porque não é fácil. Quando eu falo isso, não é porque eu consigo fácil. Gente, não é fácil. Às vezes você pode dizer, Daiane, você tá falando, parece que é tão fácil. Não é. Eu mesma já me peguei vitimizando. Eu mesma, muitas vezes, gente, quis me justificar. E às vezes vem a vontade também, mas o Senhor fala, não faça. Quantas vezes a gente quer dar indireta, gente, nos status, nas redes sociais para pessoas, a gente quer botar coisas que são indiretas. Isso não é coisa de pessoa madura. Eu já fiz muito isso, muito, sabe? Mas o Senhor está falando hoje, para de mandar indireta nas redes sociais, para de mandar indireta nos status do WhatsApp. Maturidade é você entender que não é esse o lugar que o Senhor quer que você exponha seus problemas. Não é esse o lugar que o Senhor quer que você resolva as suas situações. É orando, jejuando, se aconselhando com pessoas certas, falando com pessoas que o Senhor vai direcionar para a sua vida. Essa aula de hoje eu quero que você reflita sobre isso, com muito amor, com muito carinho. E coloque aqui nos comentários o que o Senhor está tirando hoje que não cabe mais na sua vida. Diga aqui nos comentários o que o Senhor falou ao seu coração. E se você quiser e precisar também esclarecer dúvidas, né, as alunas aqui especificamente têm o meu contato e tem também o meu e-mail. Se você ainda não tem o meu contato, se você ainda não está no grupo do WhatsApp, aqui no canal tem o link que te direciona para o grupo do WhatsApp do nosso projeto Mulheres Restauradas por Deus. Você pode clicar nesse link, tá bom? E é isso. Essa é a aula de hoje. Que o Espírito Santo fale ao seu coração e que você possa, minha irmã, receber da parte do Senhor. Foi tudo contrário ao que eu queria falar, mas foi tudo direcionado pelo nosso Abba Pai. Até a nossa próxima aula e que Deus te abençoe.